Oi, turminha! Nós vamos agora resolver o último exercício aí na página 420, número 3, ok? Aula 9. E nós estamos falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Bacana? Então vamos lá. O último exercício é o exercício número 3. Uma questão da FUVEST. Linda essa questão, moçada. Estou até arrepiado em comentar esse exercício. Muito legal, muito bacana. Vamos lá? É esse aí. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas de A para B, de B para C e de C para A, conforme o diagrama PV reapresentado na figura abaixo. Tranquilo? Então você tem um gráfico lá de pressão versus volume. O gás ele sai do estado A, vai para o estado B, de B vai para C, de C vai para A. Rapidamente aqui a gente vê as afirmações. De A para B, o que aconteceu? De A para B, volume aumentou. Pressão permaneceu o quê? Opa! Pressão permaneceu constante. Tem uma transformação o que aqui? Isobárica. De B para C, você tem essa curva. Lembra? Que transformação que é? Né? Embora não tenha os valores, tudo leva a que é uma transformação isotérmica. E de C para A, nós temos o volume constante. Portanto, volume constante, transformação, lembra aí, volume constante, isocórica. Tudo bem? A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte. Primeira afirmação: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Em outras palavras, está dizendo que o trabalho é igual a zero. Qual é a única situação que o trabalho é igual a zero? Quando o volume é constante. Aí, nesse gráfico, saindo de A, indo para B, ele aumenta o volume. De B para C, ele diminui o volume. E de C para A, ele permanece com volume constante. Se ele perguntasse apenas de C para A, tudo bem. Mas ele está perguntando no ciclo todo. Tá? Então, A para B, B para C e C para A, se você fechar essa área aqui nesse gráfico, não é um triângulo, tá? Na verdade, você tem que usar outras ferramentas aí da matemática para resolver. É quase um triângulo. Tá? Se você calcular a área desse gráfico, você vai ter o quê? O trabalho realizado no ciclo todo. Tá? Sentido horário ou anti-horário? Vamos lá. Sentido, assim, né? Anti-horário. Tudo bem? Sentido anti-horário, caso se perguntasse, trabalho negativo. Agora, sentido horário, trabalho positivo, quando você analisa o trabalho de um ciclo. Tá bom? Então, a primeira afirmação é incorreta, é falso. Número 2. A energia interna do gás no estado C, aqui ó, no estado C, é maior do que no estado A. Será que a energia interna em C é maior que em A? Como que a gente calcula energia interna? Ou melhor, qual que é a letra que representa a energia interna? É o U. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é variação da energia interna. Quando você quer apenas a energia interna, então eu posso escrever assim, ó. Energia interna sem o delta, 3/2 de nRT. Ou energia interna é 3/2 de nRT, é PV. Então é 3/2 de PV. Ah, sim. Então, vamos lá, ó. Correta. A energia interna U é diretamente proporcional ao produto pressão versus volume. Assim, PCVC, ou seja, pressão versus volume, lá no ponto C, é maior que o produto PAVA. Ué, mas não é 3/2 de PV que você falou? Sim, mas o 3/2 vai aparecer tanto no estado A como no estado C. Então, você vai olhar a pressão e o volume. Então, vamos olhar. A pressão em C é maior que a pressão em A. O volume de A é igual ao volume de C. Tudo bem? Então, se eu pegar 3/2 de PAVA e comparar com 3/2 de PCVC, você vê que o produto em C é maior que A. Então, a energia interna, ele falou que a energia interna do gás no estado C é maior
que o estado A. Perfeito. Agora anota que eu vou falar agora para vocês. Se ele perguntasse assim, a energia interna do ciclo todo, quanto seria? A energia interna de A para B, de B para C, de C para A. Energia interna do ciclo. Quanto? 0. Por que, Newton? Não entendi. Por que a variação da energia interna no ciclo é igual a 0? Sabe por que é 0? Porque a energia interna não é função da temperatura. Então, quando você sai de A, você sai com uma temperatura, não é? Aí você passa por B, passa por C, volta em A temperatura é a mesma. E quando não há variação de temperatura, ΔT igual a 0, a variação da energia interna também é igual a 0. Então, anota aí. Quando o exercício cobrar, pedir, mencionar variação da energia interna no ciclo, no gráfico de pressão versus volume, é sempre igual a 0, tá bom? E a última lá, durante a transformação de A para B, o gás recebe calor, será? E realiza trabalho. Bom, realizar trabalho é fácil ver, ó. De A para B, o volume aumentou, então ele realiza trabalho, perfeito. Agora, de A para B, o gás recebe calor? Isso aí não faz lembrar a primeira lei da termodinâmica? Calor, trabalho, energia interna. Primeira lei da termodinâmica fala que a quantidade de calor Q é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Se o gás recebe calor, é porque essa quantidade de calor Qzão é positivo. Se o gás ceder calor, o Q é negativo. Vamos ver então como que fica? Verdadeiro ou falso? Olha lá. Na transformação AB, ocorre expansão, indicando que o gás realiza trabalho. Já comentamos isso. Trabalho é maior que 0, ou seja, trabalho positivo. Há também aumento da energia interna. Será que aumenta a energia interna de A para B? Vamos ver. De A para B. Se eu pegar o produto PAVA, e PBVB, e jogar na equação da energia interna 3,5 de P vezes V, você vai ver que a pressão é a mesma de A e B. Só que o volume de B é maior que o volume de A, portanto, no produto P vezes V, você vai ter um valor maior aqui, ó. Isso quer dizer que a energia interna em B é maior que A. Então, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. Se o trabalho é positivo, né? A energia interna aumenta, também é positivo, então o que vai acontecer com o Q? Também vai ser maior que 0. Portanto, o gás recebe calor. A terceira afirmação é correta. Então, alternativa letra E, primeira incorreta, segunda correta, a terceira é correta. Tá bom? Moçada, fico com vocês aqui. Faltou a gente comentar a segunda lei da termodinâmica. A gente vai falar de máquinas térmicas e também do ciclo de Carnot, tá? Eu deixo para a próxima aula e aí eu gostaria que vocês resolvessem os exercícios que ficou faltando, quem ainda não conseguiu resolver ou não deu tempo, é nessa parte de gases e termodinâmica, e aí você pode deixar as suas dúvidas lá no bate-papo e depois eu dou uma olhadinha e te dou o retorno. Tá joia? Um abraço para vocês e um ótimo fim de semana. Fique com Deus. Um abraço e tchau, tchau.